Começa agora o programa Para Começo de Conversa, com os pastores Aldir Paulo e Paulo Divino. Um podcast edificante para a sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Para Começo de Conversa. Esse é um programa que tem por visão o reino de Deus. Nós não tratamos de religião, nós estamos sempre tratando das coisas do reino de Deus. Por isso nós sempre trazemos aqui pessoas abençoadas que têm aquela visão de reino, que possa passar uma experiência para mim, para você e contar a sua história de vida. E hoje nós estamos aqui com... É um prazer para o São Paulo estar aqui de volta. É um prazer, sempre que me chamar, estarei aqui honrado. E quero, antes de mais nada, aqui fazer um adendozinho. Pode fazer. Se eu não me engano, já é o terceiro ou quarto. Então eu aí. quero registrar, Isso aí. para que seja cortado do pastor Aldir o salário dele e passado para o meu. Glória a Deus, eu concordo plenamente com isso. Estamos de acordo? De acordo, tá fechado. Sou testemunha, tá trabalhando mais que ele. Estamos de acordo. Pastor Paulo, então, como disse, é uma honra estar aqui de volta. Pode falar. E quem estaremos entrevistando aqui hoje? Vai Nossas ser apresentações, benção. que é com o pastor, doutor. Deixa eu lhe falar, graça e paz, povo de Deus. É uma honra receber vocês aqui, mais um podcast para começo de conversa. Nosso amado pastor presidente, pastor Aldir Paulo, está em viagem, está tirando uns dias de férias, trabalhou muito a semana passada lá em Termas de Ibirá, na obra que está fazendo. Trabalhou 2 dias, está tirando meio de férias, mas eu não sei, a legislação permite, né? Fazer o quê, né? Permite? Então vamos embora. Muito permissivo. Mas para a glória de Deus, estamos aqui com o Diácono Cristino, sócio do pastor, é uma honra. E hoje a gente vai entrevistar um outro servo do Senhor, um cara que tem uma história fantástica com Deus, uma trajetória muito boa, tem um sonho aí, vai realizar o sonho. Deus, quando promete uma coisa, ele não deixa de cumprir. Quem se mantenha fiel, porque se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. E hoje a gente vai entrevistar nada mais, nada menos do que o Evangelista Ribeiro. É uma honra recebê-lo aqui, Evangelista. Obrigado, pastor. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar dando o seu tempo. Sabemos que você está numa correria louca aí Sim. nessas agendas e tal, mas é uma honra. Tirou um tempinho para cá. Faz as honras aí. Começa aí, meu amado. O pastor chegou aqui acompanhado de um rapagão. Eu pensei que era irmão. Falei, ele é mais velho que o menino, né? Eu mais novo. Que o menino. Aí chega meu filho. Eduardo, é benção. Eu falei, mas como assim? Você parece mais novo que ele? Isso aí, é benção. Pastor, o evangelista, é um prazer tê-lo aqui, é uma honra. Meu caro, eu queria fazer uma pergunta que, como nós dissemos, aqui o nosso público é eclético, né? Não Sim. É só o evangélico, não tem religião, não tem essa visão de religiosidade. Mas eu queria que o irmão explicasse para nós, para quem não conhece, a diferença entre um pastor e um evangelista. Eu já sei que os mesmos são quase as mesmas atribuições, mas fala para o nosso público o que é um evangelista. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, pastor, pelo convite, né? E a todos vocês da Revelação Divina. Muito feliz de estar aqui. Antes de responder a pergunta do presbítero? Não, Diácono, eu sempre tive essa vontade, tive essa visão de estar aqui hoje, né? E Deus, ele sempre me mostrou. Eu ficava imaginando, eu conversando, tudo, e aí, para honra e glória do nosso Senhor, a gente estamos aqui hoje. Evangelizar, eu acredito que a gente temos que entender que a nossa vida aqui na Terra, você tem que saber levar as coisas boas que Deus te proporciona. Você poder falar de Deus, você poder levar as coisas boas que Deus, não só para você que Ele te proporciona, mas para os próximos também, né? Então o evangelismo, ele faz parte da minha vida, não só como, não porque, eu quero colocar alguma coisa para mim, porque eu sou melhor, não. Não, o evangelista, eu acredito que você tem que ser uma pessoa, se dedicar mais ao próximo, você tem que se doar para poder receber algo de Deus. Então, assim, quando você se doa de coração, Deus, ele lá de cima, ele fala assim, olha, filho, tá indo no caminho certo, tudo. As pessoas precisam entender o motivo que você veio à Terra. O evangelismo, o pastorismo,
né? Eu acredito que a igreja, nós somos um corpo, tanto do, como a gente fala do pastor, até o faxineiro, né? Então a gente é um corpo e evangelizar é muito bom porque você aprende com o próximo aquilo que você quer para você, você não quer para o próximo, mas você quer coisa boa. Então Deus ele me ensina isso. Esse é o evangelismo, esse é evangelizar que a gente consegue ver aos poucos, né? Nesse mundão é difícil aí, mas a gente consegue levar, né? Pastor Ribeiro, ele já começou aqui, já querendo Ah, vamos lá. fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta que meu pastor faz, é a do nome do programa. Para começo de conversa, quem é o evangelista Ribeiro? O Evangelista Ribeiro, pastor, é um cara que é batalhador, cara sonhador, nasceu no Piauí. Piauí, veio pra cá com 6 anos de idade, com a mãe solteira, com 3 filhos, uma mãe batalhadora. Chegou aqui em meados de 92, né? Quando a gente chegou em São Paulo, quando eu tinha 6 anos, por aí, como é que eu consegui entrar, conhecer o evangelho, consegui entrar no mundo evangelho, no ciclo cristão? Eu conheci uma tia, né, que ela criou a gente juntamente com a nossa mãe, e ali ela mostrou pra gente o verdadeiro caminho, né? E ali ela começou a mostrar pra gente como é que seria a nossa vida em Cristo. E eu fui puxando, porque eu acredito que a gente, quando tem coisas boas, a gente tem que saber aproveitar, né? A gente tem que aproveitar ao máximo. Então ela mostrou o caminho. Então eu sou pai de 2 filhos, tenho uma esposa maravilhosa, 2 filhos Vou lindos, mandar um abraço, fica à vontade aí, né? fazer Mandar um de vez abraço em pra minha quando. esposa, Silene. Um beijo, te amo. Meus filhos. E assim, é tudo no tempo de Deus, né? Então, foi Deus que me propôs a ter a família que eu tenho, ter a vida que eu tenho. Tudo que eu faço, eu agradeço muito a Deus. Porque, voltando lá nessa tia que nos apresentou o caminho, porque assim, foi difícil, foi. Sabemos que 92 era uma época muito difícil para você estar ali. Tanto que esses dias eu tava lembrando, não sei se vocês vão lembrar, ela falava assim, ó, tem uma fita cassete que se você ouvir, chama A Última Trombeta. Vocês nunca escutem essa fita, que vocês não vão dormir de noite. E ali eu ficava curioso, né? Falava, nossa, escutar essa fita deve ser uma coisa muito, mas a criação da tua cabeça, ela fica pensando, deve ser um negócio muito forte, mas a gente não chegava perto. Então hoje eu com meus 39 anos eu entendo o que ela quis dizer em relação ao Apocalipse, em relação aquela fita. Falou, então vocês escutam, mas vocês não saiam do foco. Vocês mantenham no foco. Foi uma vida difícil? Foi. Mas Deus sempre nos ajudou até aqui. Então, uma coisa que eu agradeço muito, sou uma pessoa que gosto muito de sonhar. Ah, a gente passa, às vezes, dificuldade assim em relação a projeto. Você, quero fazer um projeto, mas eu acredito que tem que ser tudo no tempo de Deus. Eclesiastes diz isso, né? Há tempo para todas as coisas. E eu acredito que o nosso tempo está chegando. Tempo de vitória, tempo de colheita, de alegria. Então eu fui criado no Evangelho, assim como meus 2 irmãos também foram criados. Então você foi criado num ambiente evangélico, num lar cristão. Sim, sim, sim. E quem vive num ambiente desse, é indiscutível que a pessoa não tenha um milagre para contar, Sim. uma passagem que marcou a sua vida. Eu tenho a minha, o Tino tem a dele. Sim. Conta aí, como que foi, como que é a sua relação com Deus? Olha, a minha relação, pastor, na verdade, assim, como a gente foi criado, no meio do caminho, a gente faz aquela, vou por aqui para ver como é que funciona. Mas quando você tem um chamado, você pode ir para onde você quiser, que Deus ele vai trazer de volta, né? Eu acredito muito, eu gosto de falar muito isso para edificação de vidas. Que as pessoas começam a ver a sua vida, ela começa a se espelhar naquilo que você faz no dia a dia. Exatamente. Então, quando eu mais, né, mais jovem, quando eu quis dar uma afastada dos caminhos, e ali Deus, eu olhava os irmãos com a Bíblia debaixo, eu achava bonito, bonito. Mas não tá na hora ainda. Só que eu entendia que era eu que queria, mas Deus falava assim, não, mas não é o que você quer, é o que eu quero. Então eu começava, tipo assim, sentir, rapaz, o que eu tô fazendo aqui?
Não, mas eu posso ser útil em alguma coisa? E ali eu comecei a ter intimidade com Deus. Ah, mas intimidade em qual sentido? Por exemplo, se eu sentir uma dor nas costas, olha que interessante, se eu sentir uma dor nas costas, eu vou morrer, mas eu não posso perder minha salvação. Deus me ajuda. Se eu sentia tipo um aperreio para ir num serviço, eu não. Senhor, me ajuda. Então Deus, ele sempre me dava, sabe, direção. Direção. E ali eu fui me apegando a mais, eu fui tendo mais intimidade, aí eu voltei para casa. Aí eu voltei para casa e eu comecei, dali em diante, eu comecei a seguir a Cristo. Mas muitos falam assim: você conhece Jesus? Ou você. Eu conheci Jesus e assim, eu não ouvi falar dele. Eu conheci Jesus. Glória a Deus. Sabe? Então, A gente tem aqui, eu costumo, eu estava até hoje em casa com umas pessoas, e a gente tava falando assim, que muitas vezes, aí surgiu numa conversa mais ou menos assim, porque fulano conhecia, estava na igreja, conhecia, e ele se afastou e foi para uma outra religião e tal. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Porque quem conhece a Cristo não se afasta nunca. isso é Não verdade. tem como não dar um mortal para trás, né? Vamos ser franco, bem franco, trazendo nessa expressão. Quem conhece a Cristo. Pode ser que a pessoa buscou a Cristo por causa da bênção dele. A bênção. Então ele foi abençoado, mas ele não conheceu o abençoador. Quando você conhece o abençoador, você não volta para trás. Quando você só conheceu a bênção, você ainda pode querer ir para outros caminhos. Mas quem conhece a Cristo não volta para trás. Não volta para trás. Isso não, pode ter momento de fraqueza, tem momento de angústia, mas ele sabe que ele tem que perseverar ali. Desse jeito. desse jeito. Quando você conhece a Cristo, você não volta. Você não tem outro caminho, você descobre que realmente se não for na sua presença. Já me falaram, isso é verdade. Já me falaram assim, mas eu já vi tanto falar desse que o arrebatamento vai vir, que a trombeta vai soar. Quando eu tinha 10 anos, eu ouvi falar disso. Aí eu falei pra pessoa, mas você tem quantos anos hoje? Ela falou assim, eu tô com 50 anos e já escuto a mesma coisa. Eu falei, a interessante é que a sua idade já passou. A Bíblia diz que céus e terra passarão, menos a palavra dele. Então, se você ouviu falar 10 anos atrás que vai vir um arrebatamento e hoje você está com 50, amanhã você estará diante de Deus. Aí você vai prestar conta a ele. Exatamente, porque é aquela história, né? A gente vai deixando o tempo passar, né? Você não sabe o dia de amanhã, não conhece o dia de amanhã, não sabe que todos nós temos um prazo. Com certeza. Infelizmente, e nós não conhecemos qual é esse prazo e deixamos sempre. A cada dia a gente seguinte. está numa fila decrescente. Você não sabe quando é o último dia, Estamos né? só a bolinha na mão, né? É que nem quando faz aniversário, parabéns, mais um ano de vida. Não, ao contrário, menos um ano de vida. É Né? verdade. Essa é verdade. Essa é boa. Mas aí, então, quais os milagres você viveu? Conta pra mim. Olha, eu costumo falar, pastor, que o evangelho me trouxe pelo amor, né? Milagres que eu vivi na minha vida, eu vou falar uma aqui rápido, porque Fica à vontade. Fica à vontade. aqui tinha montado um ponto de pregação ali na Zançarinha, na Curuçá, e é interessante que eu estava fazendo a reforma dele, né? E aí faltou um pedaço para me poder terminar. E tava tudo montado, as paredes, tudo. E nesse dia eu tava sem dinheiro nenhum. E eu precisava pagar, não tava sem dinheiro nenhum. E ali faltava um pedaço assim de 1 metro para terminar a parede, para depois a gente dar os detalhes final da igreja, do ponto de pregação. E ali eu escutei Deus falar comigo, filho, vai para casa. Você tá cansado, vai para casa. E mas Senhor, eu preciso terminar, porque semana que vem vai fazer a inauguração. Eu tinha, sabe quando você tem vontade de fazer aquilo, mas o seu corpo está cansado. Mas a alma estava como? Não, vou fazer porque a inauguração é semana que vem. Deus falou, não, pode ir que dá tempo. Então eu saí 6 horas. Quando eu cheguei em casa, aí na hora que eu entrei em casa eu vendia carro, né? E aí quando eu pisei na porta de casa, meu celular tocou. Aí eu olhei meu celular, aí ele, olha rapaz, que eu tô interessado no Uno que você tá vendendo. Eu falei, olha, tô vendendo, tá assim, assim, assim. Só que, bom, 6 horas da noite.
Aí eu falei assim, meu cunhado, falou, ó, esse rapaz aqui deve vir lá de São Bernardo, uma hora dessa só pra ver. E justamente naquele dia eu precisava de um dinheiro. Aí eu falei, ah, deve ser outro curioso que quer ver o carro, tudo. Aí ele falou, não, eu moro aqui no Hermelino, tô aqui do lado. Posso ir dar uma olhada no carro? Chegou dois caras numa moto. Eu vou olhar o carro. A minha esposa olhou da janela e falou assim, não, você não vai descer, não. Não, porque uma hora dessa, dois caras de moto, você vai descer pra ver o carro? Não, você não vai descer, não. Só que eu falei assim, não, Sirene, eu preciso vender. Não importa, né? Os caras vieram ver se quer ver o carro. Ele falou, não, você não vai, dois caras, você nem sabe quem que é. Só que eu entendi quem mandou eu pra casa lá no ponto de pregação. É isso que eu falo, a intimidade com Deus, eu entendi quem tava mandando. Vai pra casa. Aí quando eu chego, às vezes, ô pastor, Deus ele vai te colocar numa situação pra te provar a tua fé. A gente tem aqui, toda vez que a gente acha que o tema tem ênfase e tal, porque muitas vezes a pessoa que está do outro lado está ouvindo é aquele momento. É aquela, o que você está falando é aquilo que vai no coração dela. Olha para cá e fala isso aí que você está falando. Às vezes Deus ele vai te colocar em prova pra testar a sua fé. Às vezes a gente tem. Quando você tiver alguma dúvida, você não vai, porque o nosso Deus ele não deixa dúvida. Se você achar que é a hora, pode ir sem medo, porque Deus ele sabe. Foi a mesma coisa que Deus falou para Moisés. Moisés quando ele olhou para o mar, ele olhou para frente só tinha mar. Olhou para trás faraó, dos lados só deserto. Ele falou para Deus, Senhor, e agora? Aí Deus falou: marcha. Quando é para marchar, é para marchar. E eu acreditei aquele dia, sabe? Então, quando eu cheguei em casa, eu entendi que Deus, ele fez eu sair lá, falar, termina o serviço e vai para casa. Só que quem tá assim, as pessoas que olham e falam, não, não vai não, não vai não. Você tem que ter a convicção de quem que você tá postando a tua fé ali. E aí os meninos vieram e falaram, vou dar uma olhada no carro. Mas só que assim, vai eu, você, vai nós dois e você sozinho dentro do carro de noite. Aí meu cunhado falou, eita, agora deu bom, meu. Agora vai dentro do carro você. E mais dois. Aí eu falei, eu vou. Porque a gente temos que entender. Porque, pastor, eu sempre falo, o evangelho, ele é assim. Você só pode estar no evangelho se você tiver uma certeza para onde você vai. Isso é verdade. Tipo assim, Você não pode estar num lugar que você tem dúvida para onde vai. exatamente. Por exemplo, se você está no evangelho, você está fazendo a sua pregação, ensinando os ensinamentos da Bíblia, você tem que saber para onde, você sabe para onde você vai, você sabe com quem tá. Por que que você tem que temer alguma coisa? Você não precisa temer nada. Porque Deus ele vai te ensinando passo a passo, ó. Mas, pai, eu tô com medo, mas você vai lá e fala, não, eu sei, eu conheço o autor da minha história. Então você tem que falar, eu conheço o autor da minha Aquele história. negócio, você conhece o abençoador, não a bênção. Exatamente. Você conhece quem é Entendeu? E Jesus, sabe quem vai à frente, quem né? vai à frente. Você sabe que tem um Então, general de guerra na frente. Então ali eu dei a volta no carro e eles foram lá e falaram assim, era já quase 8 horas da noite, sabe? Numa escuridão lá na rua lá. Ele falou, o carro é meu. Só que eu não tenho dinheiro aqui, eu vou buscar o dinheiro. Tá em dinheiro. Aí eu falei, meu Deus. Primeira coisa, esse cara vai vir, né? Já olhou o carro, pronto. Aí eu já. Aí ele voltou. Voltou com o dinheiro certinho. Ó, tá aqui, ó, confere aí. Paguei, tudo certinho. Naquele dia eu precisava do dinheiro, eu paguei as minhas contas. E eu fiquei assim, feliz da vida, porque era impressionante o valor daquele naquela hora, no sábado, 8 horas da noite. E o rapazinho que comprou o carro falou assim: você não tem uns 30 reais pra me pôr de gasolina só pra me poder chegar em casa? E eu falei: tenho. Quer 50? Agora Tenho. Eu te dou até Agora 50. tenho. Então, assim, aí é uma intimidade que você tem com Deus. Só que você não pode deixar, assim, dúvida, porque ele não deixa dúvida. Eu acredito que pessoas agora que estejam vendo o podcast para começo de conversa, tudo que você for fazer, se tiver dúvida, não é de Deus. Porque ele não vai deixar dúvida na sua vida. Isso eu falo por mim. Porque eu trabalhei no ponto de pregação, quando eu vivi esse momento de milagre, eu trabalhava até meia-noite. Eu trabalhava de segunda a sexta em casa, e sábado e domingo a minha folga era fazendo a obra de Deus. Muitos me criticaram, pastor. Nossa, você não sai lá de dentro. Nossa, você não sai. Hoje, talvez eu estou vivendo uma vida melhor, porque assim, eu plantei, eu reguei, mas Deus deu o crescimento. Glória a Deus. E a colheita está chegando. Tá chegando. Glória a Deus. Entendeu? Então, quer dizer que o Espírito Santo sempre fala com a gente, né? Sim, Em todos os momentos. sim, E quando você é guiado por ele, não tem dúvida. não tenho dúvida.
Esses dias mesmo eu estava em casa, quando era para participar do podcast, mandei mensagem pro pastor, eu falei assim, pastor, não tô legal, fiquei 2 dias acamado, né? Até passei mensagem para ele. E nesses 2 dias que eu estava de cama, eu via confrontos, né? Tipo, falando assim, você tem certeza que você quer continuar com esse projeto? Você tem... Então, assim, eu sei quem que é que fala comigo e sei quem que tá comigo. Você sabe distinguir, Eu sei seguir a diretriz, a voz. mas precisa ter intimidade, Tem né, que para ter reconhecer a intimidade. voz, né? Mateus 6, tem que entrar no quarto. É intimidade com Deus. É a melhor coisa que você pode ter, intimidade com Deus. Às vezes a pessoa fala, outro, para quem está assistindo também, quando você falar assim, pai, o senhor não está comigo, só meu vizinho, só fulano que se dá bem, cadê o senhor? Não, não fala isso não, porque no dia que Deus ele reformou, fez você no Jardim do Éden, que ele te fez e formou você lá em cima, ele deu o melhor dele, que foi o espírito dele, saiu da boca dele e colocou nas suas narinas. Então, ele faz 24 horas dentro de você. A presença de Deus é 24 horas dentro de você. Isso é momento de fraqueza, né? Todo mundo Exatamente. tem. Até o Asaf teve isso. É. Lembra que a Levita foi olhar indignado porque o ímpio estava prosperando, ele Sim, não. sim. Tem, esse momento de fraqueza mas Faz parte da natureza faz, humana. é a nossa natureza humana, né? É a nossa natureza humana. E quando a gente vai olhando isso, a gente vai entendendo que muitas vezes o não de Deus, que é o difícil para qualquer cristão, eu costumo dizer aqui, tem 3 maneiras de você ouvir Deus. Sim, é uma maravilha. Pedir, ele me deu na hora, caminhei na hora, foi maravilhoso. O não é frustrante, não sei o que, mas não também é resposta. Mas então você tira da cabeça. Agora, quando ele parte pro aguarde, espere. Aí é verdade. Aí, entendeu? Não é tempo. Aí você vê o cristão. Essa resposta, verdade. né? É verdade. Porque quando fala assim, vou te dar a cura. Você tá enfermo, vou te dar a cura. Tá bom, mas Agora. aguarde. Pô, mas eu preciso agora. Aguarde. Porque quando fala assim, não é o processo? Exatamente. É porque chega no aguarde, tem um processo que Exatamente. você tem que passar. Porque muitas vezes você não está forjado, muitas vezes você não está calcificado para receber aquela bênção, aquela resposta. E muitas vezes as pessoas não entendem. Então, muitas vezes a pessoa se perde, muitas vezes faz birra, fica mimado, porque Exatamente. fala, não, Não eu consegue quero esperar o agora, tempo, não né? consegue esperar o tempo. E o tempo de Deus E assim, quando... é imprevisível, E né? muitas vezes, como o Daniel mesmo disse, né? Quando ele orou, o anjo desceu e falou, olha, Deus ouviu a sua primeira oração, mas ele travou o anjo tem que travar uma batalha intensa com o inimigo. Né? Para poder Mas chegar. aquele que orou, ele prevaleceu na oração e o anjo venceu o Venceu a inimigo. vontade. Né? Mas às vezes a pessoa é isso, ele faz a oração, demora, ele desiste. Tá perto da benção, aí ele desiste e para por ali. E o inimigo vence. O que tem de pessoas que se perderam porque demorou para... Pra chegar. Não é demorou, o termo não é esse. Não teve paciência para aguardar um pouquinho mais. Tá muito próximo da benção, porque o inimigo é sujo. É uma brecha. É uma brecha. É uma brecha. E muitas vezes é como a gente costuma falar aqui que é como se você estivesse na senha. Aí você tá passando pelo processo, aí quando você vai vencer o processo, você começa a murmurar. Aí você volta lá pro final da fila. Dá a volta. Volta lá, você não entendeu ainda que eu tô no controle. É Deus falando. Então, muitas vezes isso, as pessoas estão ouvindo, você tá me ouvindo aí, tá por esse processo, fica só mais um bocadinho, um pouquinho de tempo aí que vai mudar a história. Deus, ele não tarda, ele chega no momento exato. Certo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou aguentar. Só que quem é o que sabe que o quanto você aguenta é Deus. Entendeu? Deus sabe o seu momento. Verdade. E chega. Entendeu? Quando eu tava, inclusive quando eu me converti, olha só que interessante, quando eu me converti no Brasil para Cristo, eu tava orando, né? Aí
louvando, orando. Aí o Espírito Santo veio e falou assim: olha, eu vou precisar de você. Só que, assim, se você olhar as igrejas, ela tem as cadeiras fofinhas, ar-condicionado, uma banda boa. E a minha igreja lá dá o quê? Dá uns 100 metros de casa. Aí eu pensei, 100 metros de casa. Cadeira fofa, ar-condicionado. Poxa, eu não vou sair daqui pra lugar nenhum. Só que eu esqueci que quem toma de conta da minha vida não sou eu. Então, ali o próprio Espírito Santo começou a falar, ó, quero te usar, tudo. E ali eu já não entendia quem falava comigo. Recém-convertido. Mas espera aí, como assim? E ali eu louvando a Deus, tudo, né? Aí depois de 3 meses eu evangelizei pra minha esposa. Aí ela, olha que legal, tal. A família dela veio do católico, né? E ali eu comecei a evangelizar. E aí ela falou, não, eu vou aceitar Jesus. E aí nós se batizou junto. E quando eu ouvi a voz de Deus, aí eu falei assim, não, eu não vou ficar só sentado aqui, ouvindo os louvores, só aqui sem fazer nada. Eu tenho que ser útil para alguma coisa. Aí eu entrei no grupo da Almas Braque, que é do Brasil para Cristo. E ali eu comecei, tipo assim, olha, se tiver oportunidade para mim poder louvar, coloca eu no louvor aí. Aí eu puxo um louvor, os irmãos puxam outro. Se tiver, senão eu fico aqui. Eu queria fazer algo pro reino, eu queria trabalhar pro reino. E ali, quando eu ouvi lá em cima aquela voz falando, aí onde entra o presbítero Silvano. Ele bateu no meu e falou assim, Varão, eu preciso conversar com você, Varão. Isso aí eu com uns 6 meses de igreja, batizado, tudo. Eu preciso conversar com você, Varão. Eu falei, sim. Porque na época eu tinha uma construtoria, uma empreiteirazinha de reforma, né? Eu falei, sim, o que você precisa? Ele falou, olha, eu preciso te levar num lugar ali, pra você ver. Quando a gente chegou lá, era um salão abandonado, que tava caindo o teto. O piso era todo desnivelado, cadeira era aquela cadeira de bar de madeira. Aí ele falou, Varão, eu preciso fazer um ponto de pregação aqui. Aí eu pensei, eu trabalho com obra, já sei. Eu vou reformar. Vou dar a minha parte na reforma. Pronto. Você não queria trabalhar para Deus? Então achou. Aí eu falei, não, a gente reforma, eu reformo aí, pode deixar. Não, você não entendeu. Eu orei a Deus de madrugada e Deus me mostrou você para tocar comigo. Esse ponto de pregação. Aí eu falei, não tem como, Silvano. Tem o presbítero Rafael, que tem 10 anos de igreja. Tem o Adilson, que tem 5 anos. Eu só tenho 6 meses, não tem como. Não dá, manda ele. Não, foi você que Deus mostrou. Mas quando Deus escolhe, não E tem aí eu tempo falei, não, viu? então, já que o Supremo pediu, vamos lá, né? Lógico. E aí, pastor, a gente começou a mudar, é tanto que a gente deixou uma boneca lá. Coisa mais linda. E aí a gente pagava R$ 500 de aluguel. Aí eu volto naquela tese de intimidade com Deus. Ou seja, a gente pagava R$ 500. Então, não tinha tantos membros. Os membros que tinha lá eram pessoas do bar, que tomavam uma cachaçinha, entrava lá, tudo, e a gente ia louvando e pregando, falando da palavra de Deus. Aí nós tinha culto quarta e sexta, aluguel R$ 500, e a gente pegou para fazer as ofertas, era um cestinho de madeira, e ali nós ia pegando, e eu era o financeiro da igreja. Quando eu chegava em casa, eu abria o envelope, eu ia contar o dinheiro, tinha R$ 25, R$ 19. Aí eu, 50 por semana Aí eu olhei, 50 por semana, R$ 500 o aluguel, eu falei, não bate. A conta não ai, não vai bater. Aí eu falei assim, vai sair do bolso. E aí eu volto de novo aqui, a intimidade com Deus. Então eu falei, já sei o que eu vou falar. Eu fechei meu quarto, orei a Deus. Sabe, eu tenho muita intimidade com Deus. Glória a Que Deus. você chegar no quarto e você falar assim, pai, senta aqui. É rapidinho, pai, senta aqui. E ali eu comecei a falar para Deus, Senhor, não dá. A gente paga R$ 500, Deus. Não dá. Eu fiz a minha sominha básica, do dia R$ 20 quarta, 30 sexta-feira, 50. Não vai dar não, Senhor, não dá não. Eu acredito que nesse dia, aí quando acho que Deus olhava lá e falava assim, então, peraí. Aí quando foi na outra semana, a gente teve um culto. Olha pra você ver como é que é as coisas de Deus. Na quarta-feira deu, que eu me lembro, 428. Numa quarta-feira, só de oferta. Na sexta-feira, 380. Já pagou. Aí quando eu cheguei em casa que eu abri os envelopes, que eu olhei, que eu juntei o dinheiro, eu só fiz assim, né? Eu peguei o envelope e fiz assim, ó. Obrigado. Aí eu olhei assim e falei, vai valer a pena.
Sabe? Tipo assim, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz, falei, obrigado, pai. Porque só o Senhor é Deus. Ou seja, aí de lá pra cá, pastor, eu comecei a gente começou a fazer, então tudo que entrava na igreja, eu falava para ele, Silvano, vamos comprar uma guitarra? Vamos, aí nós comprava a guitarra. Vamos comprar uma bateria? Vamos. Vamos comprar teclado? Vamos. Vamos fazer uma textura, um grafiato? Vamos. E aí foi. Aí, nas outras semanas, a irmã chegava lá, opa, tudo bem? Tudo. Eu posso dar uma saudação breve? Pode. Aí, opa, tudo bom? É que eu tava ouvindo vocês aqui e eu vi vocês louvando aqui, e tudo. Achei muito lindo. E eu queria abençoar vocês, porque eu ganhei uma causa na justiça. Ai, amém, amém. E tá o envelope aqui, ó, tá aqui, Deus mandou abençoar. A irmã tinha ganhado 18 mil. Ela deu R$ 1.800 pra igreja. Aí a gente trocou o piso, aí a gente comprou cortina, tudo. Ficamos. Então, assim, ficamos uns 4 anos, 4 a 5 anos. Depois, uns 4 anos, cara, que só fechou por conta da pandemia. Porque a gente andava só e ali não tinha mais pessoas para poder ir. E aí o Brasil para Cristo não ajudava. A gente andava só. E as pessoas que iam não puderam ir. Então, nós não. Então, assim. Ah, mas espera aí, mas Deus não estava no controle quando você estava mantendo? Sim. É tanto que hoje, até hoje, lá é uma igreja. Glória a Deus. Lá, as ruas lá, pra você ter uma ideia, lá é 2 ruas. Antigamente, era 2 ruas de chão, estrada de chão. Então chovia, era aquela lama lá. E quando a gente chegou lá, pastor, eles arrumaram aquela avenida. Depois vocês colocam no Google, as avenidas Ansarinha. Os caras arrumaram os córregos, deixaram tudo bonitinho, fizeram praça, fizeram tudo. Glória, Porque a gente plantou a semente. E tá lá ainda, até hoje. glória a Deus. A pandemia passou, mas a palavra de Deus tá lá. Glória A a gente Deus. jogou a semente e plantou. E Deus, quer dizer, a gente continua a igreja, né? Vocês foram os percussores. Exatamente. Na obra de Deus. Então, quer dizer, a obra dele continuou, mas vocês também continuaram só, com outras igrejas. Exatamente. Vocês foram lá os bandeirantes, né? É. Abriram o caminho, né? A palavra de Deus ficou naquele local. Então, Deus não faz nada. Não faz nada à toa. Deus, ele nem não te pela leva a metade. algum lugar à toa. Então, o processo, ele é demorado, ele é dolorido. Eu falo, o evangelista Ribeiro, eu falo assim, se eu não conseguir algo aqui na terra, eu não me preocupo, pastor, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei o que está me preparado. O meu nome está escrito no livro da vida. Ah, mas você não queria ter uma mansão, uma casa? Não. Eu já tenho o essencial, que é o Espírito de Deus. Glória a Deus. Eu já tenho o mais importante. E é isso que muitas vezes a gente está falando da demora da bênção chegar, né? O que mais decepciona as pessoas na igreja é porque elas vão em busca de coisas materiais, de coisas terrenas, Exatamente. né? Eles não têm o que nós falamos no início, a visão do reino. Exatamente. Quando você anda só buscando coisa material, o seu foco fica tão naquilo ali, que é tão pequeno, que você pode comprar um carro de R$1 bilhão hoje, Que e perde a daqui graça. 5 anos ele depreciou, ele tá valendo 100. É. Então, agora deixa eu te falar, você pode estar na maior prova do mundo, mas se você estiver andando com o Espírito Santo de Deus, Nossa. você tá dando risada, você tá passando por adversidade, parece loucura. Para quem não conhece o que é Deus, é loucura. Só que muitos vão para a casa de Deus procurando só ser abençoado. Exatamente. Só isso. E o não de Deus, o espere, esse eu tô fora. Então, muitas vezes as pessoas se frustram por causa disso. Elas vão, aí chega aqui, muitas vezes a pessoa chega na igreja, ela quer ser crítica. Ela veio do mundo e ela quer criticar a igreja. Exatamente. Ela já veio com um preconceito, né? Um conceito já pré-estabelecido. Olha, eu vou lá, se me pedir dinheiro é porque estão tomando, se eu não for abençoado é porque é golpista e tal. Só que muitas vezes, geralmente, na maioria dos casos, Deus quer trabalhar com a pessoa. É aquilo que você falou, tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade. Para sentar com Deus e falar, senta aqui, pai. Eu quero falar com o Senhor, eu preciso conversar, me abrir com o Senhor. E quando isso acontece, pode vir o que for, Tino, as coisas mudam. Em relação também à pandemia também, né? Que eu passei um vale na pandemia. Você? Vocês vão até dar risada, porque
quando a pandemia veio, em março, acho que eu peguei logo no começo. Quando eu peguei, já estava montando os hospitais de campanha, no Pacaembu, lá no AMB. Então, eu já não sentia o gosto, o cheiro. Aí eu comprei um Vic, sabe que o Vic ele é forte, né? forte. Aí eu comprei um Vic, comecei a falar, não, esse Vic tá vencido. Vou lá trocar. Vamos lá, Celeste, vamos lá. E nós fomos lá na farmácia, lá, eu e minha esposa, chegamos lá, falei, esse aqui tá vencido. Aí o cara, nossa, esse aqui tá vencido. Não, tá não. Aí eu falei, não, peraí. Tem alguma coisa aqui que a gente... Aí lá em frente de casa tinha uns hortelãzinhos, sabe? A gente pegou a hortelã e começou. E isso também, para vocês que estão assistindo, é para edificação da vida de vocês. Aquilo que Deus faz na nossa vida. Então eu peguei a hortelã e comecei, aí eu não senti o cheiro. Falei, peraí, agora que tá, o negócio ficou preocupante. O hortelã não tem cheiro, então... E ali eu comecei a ver os sintomas. Eu tive todos os sintomas, menos falta de ar. Eu andava em casa, era tipo assim, ó, eu só tomava suco de laranja. Para mim chegar nessa parede aqui, demorava. E ali eu falei assim, meu Deus. Aí o meu cunhado chegava lá e falava assim, Ribeiro, você tá ruim. Olha, e logo agora que tá morrendo um monte de gente aí. Ele me dava um consolo, que era uma beleza. Não, olha o consolo. Aí ele falava assim, rapaz, você tá ruim, viu? Aí eu falava assim, não, Beto, eu tô tranquilo. Eu vou ver se eu vou lá nos hospitais de campanha. Ele falou, se você for lá, eles vão matar você. Aí eu falei, então eu não vou não, eu vou ficar em casa. Mas se você ficar em casa, você vai morrer também? Aí eu falei, agora deu bom. Aí entra o quê? Intimidade com Deus. Aí você volta de novo lá no teu quarto, sabe? Você começa a falar com Deus. Fala, Senhor, eu estou no meio do muro. Se eu for pra lá, e realmente naquela época, eles se deixavam numa sala fria, era um medo. A Covid, quando ela veio, ela fez muito medo às pessoas. A ponto de as pessoas não querer sair de casa para fazer os tratamentos. Então você ficava com muito medo. Aí eu falei, pai, eu estou aqui. Então, pai, se o senhor me der mais uma oportunidade, é só mais uma. Eu tenho certeza, Deus, eu vou entrar nos montes, eu vou entrar nos lares, eu tô aqui, Senhor, eu tô aqui. Aquela nossa intimidade que só eu e o Senhor consegue. Aí acho que Deus olhou e falou assim, então, estamos combinados. Pastor, durante 3, 4 dias, eu me renovava, sabe? Eu ficava renovava. E aí, era na época da pandemia, então eu estava nos lares, de máscara, pregando a palavra de Deus. Eu fiz uma campanha no monte, na época da pandemia, orando a Deus, tudo. Teve 2 casal de senhor que pediu para ir lá fazer uma oração, tudo. Depois eu fiquei sabendo que com o tempo eles não resistiram à pandemia, mas aceitaram Jesus. Eu fui lá, fiz oração, fiz o apelo. Então, quando você pede algo para Deus, principalmente, você tem que saber pedir para Deus. Porque às vezes, geralmente, a gente fala assim, Senhor, eu quero nem que seja um barraquinho ali, sabe? De madeirinha ali. Ele vai te dar. Mas a primeira chuva que der e começar a cair água na tua cabeça, não reclama, porque foi o que você pediu. Então tem que saber pedir as coisas para Deus. Sabedoria para pedir. Tem que ter sabedoria, sabedoria de Salomão. Né? Mas Senhor, eu queria um barraquinho, mas não para cair goteira na minha cabeça, mas filho, foi o que você pediu. Exatamente. Não é verdade? É Neemias, né? Neemias vai lá e pede. Então ter convicção de falar assim, Senhor, eu quero, eu posso, é meu. Ah, mas vai levar tempo? Vai, mas e se eu não conseguir? Tem nada não, você tem um lugar reservado lá em cima e é muito melhor do que aqui embaixo. Isso eu posso te garantir. Você falou da pandemia, é engraçado. A minha vida inteira eu sofri muito por causa de bronquite. E fiquei muitas vezes entubado, muitas vezes internado por causa disso, por causa da bronquite que me atacava. Você vê como que é, né? Quando veio a pandemia, eu orei para Deus, eu tô com medo, todo mundo morrendo aí, diz que quem tem doença pré-existente, eu tenho e tal. Você acredita? Eu não senti nada, não tive um problema. Passei a pandemia. Em casa teve lá, todo mundo que teve Covid, foi assintomático, não tive nada. Pra glória de Deus. Deus sabe até o seu limite. Verdade. Ele sabe até o seu limite, o que você tá preparado. Porque todo mundo fala, se você for pro hospital com bronquite, não sei o quê, o nego tá estudando, e sem médico bom, porque o problema da pandemia era entubar,
Quem era entubado já tava com o pezinho. Se você chega lá com problema de bronquite, chega lá com problema de bronquite, vai falar entuba porque Entendeu? Então, é Covid. É Covid. Era o então, pé lá já. já Era o era. caminho sem volta. E o que teve de gente que faleceu por causa da extubação, por causa de extubar, porque é o momento mais delicado. E eu, não, senhor, eu não quero, não. Isso pra mim, não. Me tira essa Você prova. não, isso não. Isso não. E graças a Deus, eu agradeço a Deus porque eu não passei por esse momento. Mas assim, quando você pede e você confia naquele que te enviou, você, não quero. Ah, não, ó, eu sempre tenho isso comigo. Nunca chego e falo assim, não, senhor, por favor, não. Você tem que conhecer a pessoa, tipo assim, você conhece o autor da tua história, o pai que te enviou, você fala assim, senhor, eu não aceito. Porque eu conheço a intimidade. Eu te conheço, eu não aceito. Então, Mas assim. você tem intimidade também, né, Evangelista Ribeiro? Você tem que ter um outro fator. Você não tem intimidade com quem você não tem obediência também. Sim, Exatamente. Certo? Sim. Você não, filho rebelde não recebe presente de papai. Exatamente. Né? Então, a filha obediente tem intimidade com o pai, ao lado dele, tá ali, né? Ele tá sempre de braços abertos, né? Mas isso tem que mesmo. estar obediente. Ele tá sempre com intimidade com você, tá sempre te aconselhando, mas tem que ter obediência. E o que muitas vezes a gente vê hoje em dia é que as pessoas não querem obedecer. E a gente vê isso através do próprio evangelho. Sim. A gente vê pessoas distorcendo o evangelho de uma maneira... E o evangelho é simples. É simples. Ele É é simples. simples. É simples. Ele é simples, mas as pessoas, quando você fala, entra na parte, negue-se a si mesmo, entendeu? Negue-se a si mesmo. O menino Entendeu? muito bem. Mas isso aí não tava na minha parte. Não, isso não aí era comigo. Quando você fala isso pra pessoa, você tem que se negar, filho. Você tem que se negar. Então, hoje é mais fácil você falar um evangelho que Deus é amor. Ele não foi o consumidor também, porque ele também é justo. Ele tem que ser, ele tem que velar pela palavra dele, ele tem que honrar a É igual palavra. fala, você quer ouvir o evangelho, o que eu tenho para te falar ou o que está escrito na Bíblia? Exatamente. Porque geralmente tem pessoas que vêm buscar e falam assim, olha, eu vou lá no pastor e ele vai me dar uma palavra. Eu sempre falo, as pessoas falam assim, eu vou buscar uma palavra e Deus vai falar comigo lá, vai revelar uma coisa boa. Eu falo, nunca busque uma revelação. Não, tem gente que só vai pra igreja por causa Exatamente. da profecia. Exatamente. A tal da profecia é uma Exatamente. maravilha. Sai da igreja e vai também pra Tem jogar- gente que jogar- roda a igreja, tem gente que roda a igreja porque não achou um profeta. Aí ele acha, dá-lhe uma profetada. Tome-lhe uma casa. E Tome-lhe um às vezes você vai buscar revelação, aí chega lá, vejo o profeta, e fala, você tá com câncer. E aí? Aí o cara fala assim, não, mas não era isso que eu tava procurando. Peraí, não, isso aí não faz parte da minha ideia aqui, não. Não, você tá na carne. Eu chamo outro. Então, assim, as pessoas estão indo buscar muito isso. É igual o pastor falou, o evangelho, ele é simples. A simplicidade de Jesus, se vocês olhar no contexto da Bíblia, ele parava nos lugares, ele ensinava os seus mandamentos, ele falava assim, olha, abre mão disso para fazer isso. Mas hoje é igual ao Ezequiel 37. Hoje que nós estamos vivendo assim, Ezequiel 37 era assim, Deus levou Ezequiel em espírito a um vale de ossos secos, né? Quando ele chega lá, aí Deus olha para Ezequiel e fala assim, o que você está vendo? Aí ele fala assim, só ossos, só mortos. Aí Deus fala assim, pode esses ossos reviver? Aí ele vai falar assim, Senhor, tu sabes. Aí Deus, ele olha para ele e fala assim, então profetiza. Ou seja, abra a boca. Aí, olha só, eu acho interessante a passagem da Bíblia que ele fala assim, assim diz o Senhor. Porque antigamente, eles tinham autoridade para falar direto. Levanta, Não, assim diz o Senhor. Levanta. Porque você está tributando aquele que tem todo o poder. E tem um outro detalhe. Aí você volta naquela parte que hoje, vamos falar no hoje. Chega lá, o que você tá vendo? Seco. Mas aí, eles podem sobreviver? Ixi, não, esses aí não. Hoje. Se fosse então, não, a fé diminuiu.
não é mais igual antigamente. Então é isso que está vivendo nossa Essa é a igreja. única diferença entre a nossa sociedade, entre os homens de hoje, eu digo, quando falo homens, e digo homens e mulheres da vida cristã, que segue Deus, é a fé que não é a mesma. Sim, Né? Não tem aquela fé de você realmente colocar todas a sua esperança num Deus vivo, poderoso. exatamente. Infelizmente, hoje as pessoas estão doentes na fé, estão fracas. Então, é isso que as pessoas têm que buscar e que a sua função de evangelista, que é Evangelizar, brilhante, é mostrar buscar. que a palavra de Deus ela é forte, é viva, é eficaz. Eficaz, Né? E quando exatamente. você realmente crê nesse Deus poderoso, as coisas acontecem. Exatamente. Você tem um ponto de equilíbrio, você tem um ponto de apoio. Hoje, se você olhar as redes sociais, o evangelho tá assim. Hoje é terça. Vou dar meu bom dia aqui. Bom dia, que o Senhor esteja com você. Aí pronto. Aí ele acha assim, já fiz a minha parte. Agora eu vou fazer. Tem kit pronto? Né? Você tá entendendo? Então virou assim, tipo hoje, assim, vou fazer uma parte aqui, vou. E eu acho engraçado assim, por exemplo, você entra na internet, vamos pregar. Tem gente vendendo esboço de pregação. Sim. Olha, Sim, não é mais inspirado, não é Não, mais não, Espírito Santo. Agora o autor Eu vi passinho de você marchar. O passinho da marcha. Vamos aqui pra você poder marchar. Não existe isso aí, gente. E o pastor é um pastor jovem, né? Justamente você vê que muitas igrejas estão desvirtuando, né? Confundindo, muitas vezes transformando o culto em espetáculo, Espetáculo. né? Que a gente sempre comenta. E o pastor jovem já verifica essa tendência de que as pessoas estão mudando, estão desvirtuando a palavra de Deus, o que é cultuar a Deus, trocando não é você um culto com alegria, que é diferente, não um show transformado em culto. O culto. Quando a gente fala, vamos à igreja e prestar um culto. O que é prestar um culto? É você dar o seu melhor para Deus. Mas eu não tenho o melhor, mas o seu melhor é a sua simplicidade. É aquele momento que você vai na igreja, não como nós falamos aqui agora há pouco, para buscar e para receber alguma coisa. Você vai receber, sim. Claro que vai. Mas não os bens materiais. Mas o nosso objetivo, acho que o objetivo maior do ser humano hoje, e igreja, é simplesmente para cultuar a Deus. É o meu momento de ir na casa do Pai e agradecer por ter chegado até ali. Mas você já viu alguém chegar na igreja? Hoje é tão difícil. Porque geralmente você ia na igreja, você ia 80%, 90% para agradecer o que você já tinha passado. Hoje as pessoas vêm 90% com pedido e 10% se sobrar, eu agradeço. Eu agradeço. Se der lá, eu agradeço. Sobrar o tempo. No final da minha oração, sobra o tempo. Aí se der, eu deixo para agradecer. E às vezes eu me lembro sempre quando era criança, né, na minha cidadezinha lá em Barbacena, não em Barbacena, que eu não sou mineiro, mas é o seguinte, eu tinha os meus 8, 9 anos e lá tinha um clube na cidade, era um salão de festa, na verdade, né? Um sábado à noite eu estava lá na porta, menininho ainda, e tinha uma vizinha lá numa mesa sentada com as amigas, ela me viu e me chamou, né? E aí ela pegou um Guaraná Antártica, vou até fazer um comercial, eu sempre lembro aquele sabor, depois me encheu um copo e me deu. Eu tomei e saí todo feliz, fui embora. Né? No dia seguinte ela me encontrou, por que você não voltou? Né? Aquele Guaraná é todo dia o seu. E muitas vezes as pessoas recebem a benção na igreja e vai e não volta mais. Não volta. É verdade. Então, eu fico lembrando, foi isso que eu fiz. Não voltei mais, tomei o Guaraná. Esqueceu. E não voltei. É isso mesmo. Evangelista Ribeiro. Um personagem da Bíblia que mexe com você? Paulo de Tarso. Por quê? Porque Paulo, ele era uma pessoa que ele perseguiu muito, sabe, os cristãos, perseguiu muito a Deus. E ali ele teve um encontro com Deus, né? E ali ele entendeu que quem que ele estava perseguindo era maior do que ele, maior do que tudo aquilo que ele vivia, maior do que o dinheiro que ele tinha. E ali ele abriu mão de tudo que ele tinha, a riqueza, para buscar a Deus e ensinar a palavra de Deus. Então, acho que para mim, o maior personagem da Bíblia, falando da Bíblia, Paulo de Tarso.
Então não é por a menos que história. você é um evangelista. Por isso que eu sou Eu costumo evangelista. dizer que é o primeiro personagem que ficou cego pro mundo e enxergou Enxergou o escrito reino de em Deus. É A história fantástico. dele é muito. Um sonho, me fale aí, eu sei que tem sonhos aí. Sonho, Um pastor. sonho e uma promessa. Vamos lá. Vamos lá. Um sonho, eu tenho um sonho de montar uma igreja. Inclusive, em 2018, no Limoeiro, Deus me mostrou. Até o nome do ministério chamar Getsemane. Meu Deus. O nome da igreja, Deus mostrou o ministério Getsemane. Eu tenho um sonho. Não sei quando Deus vai No tempo dele? ter no tempo Aguarde. dele. Mas Aguarde. esse sonho tá vivo. Vou Glória. entrar no processo. Vou aguardar. E eu acredito que tá próximo, porque Deus está colocando pessoas maravilhosas no meu caminho. Pessoas que naquele dia que ele falou, que ele usou o irmão para falar assim, eu estou no caminho, né? Vou te colocar em lugares que você não vai acreditar. E no meio dos grandes, que até hoje, pastor, eu tô no meio de umas pessoas importantes, mas eu não acredito ainda. Só que na revelação, Deus falou para mim assim, eu vou te colocar onde? Um lugar, um patamar que nem você vai acreditar. Ele ainda me deu um puxão de orelha ainda. Ele falou assim, e ai de você, se a mão que a levanta, que a exalta, é que vai abater. Mesmo peso. Então, assim, Deus ele me deu uma visão, falou comigo, e ao mesmo tempo ele me deu uma repreensão, falando assim, porque eu tô no controle. É isso aí. Entendeu? Então, assim, quando você deixa a direção nas mãos de Deus, então você entende que o negócio vai ser bom. Não perca jamais a sua humildade. Nunca, 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 nunca. Deus te honra, a gente conhece você aí, tá vendo o seu caminhar, continue sendo esse homem de Deus, esse servo, fazendo. Agora vamos falar de um negócio aqui. Marcha para Jesus. Você gosta desse negócio? Eu gosto. Como que é essa promessa aí? Fala aí como que vai ser. Essa promessa aí, pastor, foi também no ponto de pregação, quando eu falava pro pessoal lá, presbítero Silvano, presbítero Marcelo, eu falava assim, gente, não só como a igreja, o ministério Getsemane, que Deus me mostrou, já também falava-se da marcha. Só que na época eu não tinha o potencial que eu tenho hoje. E assim, da mesma forma que eu estou falando para vocês aqui hoje, sobre o montar a igreja, o Brasil do Getsemane, hoje aqui, eu falei há 4 anos atrás dessa marcha. E eu esperei chegar esse dia, que é 14 de julho agora, eu esperei. Eu esperei pastores, cabeça, esperei pessoas importantes, braços fortes para me ajudar. E eu acredito que eu vou esperar um pouco também o tempo de Deus para me construir a nossa igreja do Getsemane. Então, quando eu tive essa visão de marcha, e eu tinha uma pessoa muito importante e forte de tudo. Deus. Eu tinha. Sabe? Só que eu não tinha uma data, não tinha um ano, eu não tinha. Eu tinha uma pessoa que falava assim, não, eu tô. E aí, esses 3 meses agora, eu em casa, né, conversando com Deus, eu falei, Senhor, eu precisava, sabe aquela marcha lá atrás, nós tínhamos falado? E ali, o bom de Deus, pastor, é que você começa a arder por dentro, é uma coisa tão gostosa, tão boa, que você vai, tipo assim, você anseia buscar. E aí eu tava, tipo assim, aí na hora eu liguei pro Vitor. Aí eu falei, Vitor, eu preciso falar com você. E o Vitor é uma pessoa, ele é muito, sabe, humilde, uma pessoa muito boa, cara. Ele é um cara, se ele tiver que tirar a camisa dele, ele tira pra te dar. E assim, ele falou, vem aqui em casa. Vamos conversar aqui em casa. Quando eu cheguei lá, eu falei, Vitor, eu falei com Deus, eu tô com uma visão de um projeto aqui. E eu queria falar com você. Ele falou assim, é o quê? Eu falei, tava pensando em fazer uma marcha pra Jesus de São Miguel Paulista. Nunca tivemos esse evento em São Miguel. E o que você acha? Ele falou assim, olha, o negócio é bom. Só que o Vitor, né? Falou, mas e a gente vai arrumar cantor aonde? Quem são os cantores dessa marcha? Aí eu lembrei de Abraão com Isaac, Deus proverá o cordeiro. Eu falei pro Vitor, Deus proverá. Aí ele, tá aí, conte comigo. Aí ele adotou a ideia e aí ele falou, começa a colocar em prática. Aí eu comecei a, tipo assim... Olha aqui, olha ali e fala aí, o que deve fazer quando você tem um sonho?
Hã? O que você deve fazer? Colocar em... Prática. Então Quando fala aí pra quem tá te ouvindo quando aí. você quiser pôr um sonho, você tem que colocar em prática. Não importa, você, primeiramente, você coloca Deus na frente. E, meu, pode ir embora sem medo, porque eu sempre tive isso comigo, sabe? Tipo assim, sentiu, coloca em prática. E não tenha medo não, viu? Porque Deus ele vai honrar. E ali, automaticamente aqui, ele já ligou pro Carlos Fernandes, que é o nosso ex-secretário. E aí ele falou, não, vamos fazer. E ali o Carlos Fernandes, juntamente com o Vitor, ele já deu aquele, sabe? Me deram o braço direito. Aí você volta lá atrás e fala assim, eu vou te colocar no meio dos grandes. Sabe? Tipo, só que você não vai entender. Vai trabalhando. E aí você vai, então. Aí o Carlos Fernando olhou assim, olha, vamos adotar essa ideia. Aí o Vitor falou, vamos adotar essa ideia que vai ser legal. E eu acredito, gente, que tudo na nossa vida, pastor, tem que ter um pioneiro. Nós temos que ter um braço forte. Eu falo em questão da política. A política você tem que ter alguém lá dentro. Sabe? Para te dar olha, pode ir lá, vai por aqui, dá para fazer assim, não vai aqui, né? Porque Deus ele deixa pessoas na terra também para você guiar, para te guiar. Então, comecei a fazer o projeto. E aí veio a ideia de reunir os pastores. Aí reunimos os assessores do Carlos Fernandes, reunimos todo mundo. A gente começou a fazer, chamar as pessoas. Só que quando eu comecei a fazer a marcha, eu falei para Deus, falei, Senhor, eu vou nas igrejas. Olha como é que, olha só, gente, como é que é uma fé. Eu vou nas igrejas, nem que eu fico na porta falando de um por um da marcha. Olha, vai ter uma marcha, eu vou fazer uma marcha. Só que Deus, ele me deu sabedoria. Ele falou, não, você não vai fazer isso. Eu vou te colocar pessoas no seu caminho que automaticamente vai falar isso. Ah, mas eu falava, mas Deus, como assim? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do pastor Paulo Divino. Ó, você vai conhecer o pastor Paulo Divino em tal dia, com café assim, 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 e aí você vai falar com ele sobre a marcha. E ele vai se encarregar de... E ele vai ser encarregado de falar para a igreja. E nessa brincadeira eu falei com 18 pastores. Então, desde o começo que eu anseio pela marcha, Deus me deu sabedoria para falar com as pessoas. E ali começou, olha, pode deixar que a rua eu fecho. Olha, pode deixar que os cantores eu arrumo. Olha, o policiamento é comigo. As igrejas é aqui, os músicos, pode deixar que eu vou. Ah, mas você gastou muito? Não gastei nada. Vai ser uma benção essa marcha, hein? Você tá entendendo? Então, assim, a teoria lá 4 anos atrás, ela tá saindo agora do papel. Mas ao processo. Com certeza. Ao processo. Tudo Ah, tem mas processo. Ribeiro, e se não desse certo a marcha, Deus continua sendo Deus do Deus do mesmo jeito. mesmo jeito. Deus não deixa E de se ser der, Deus. mas e se der certo? A honra é toda glória. dele. A glória é pra ele. É isso aí. Não é eu que vou brilhar, não é o pastor Paulo Divino, não é Carceno, não é Vitor, não. É Deus. Porque ele está no negócio. Porque a nossa ideia, pastor, é ter essa marcha esse ano. O ano que vem, mas veio só 100 pessoas, o ano que vem vai vir 300. Glória a Deus. E aí o nome Eu acho de que vai Jesus ser vai muito ser bom. proclamado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é os cantores que vai estar nessa marcha já confirmado? A marcha para Jesus já está confirmada. Oséia Silva e Alcubo vai estar com a gente dia 14 de julho. Tem a A partir banda aqui do- da igreja tá de Elac. E não, esqueceram também. Tem Elac. A Elac também, o Manuel Elac também tá com a gente aí. Vai ter um povo lá abençoado. Vai ter um povo. Vai tá, vou falar aqui que eu lembro. Vai lá. Cantora Grace Muciati vai estar lá, bênção de Jesus. Lai Black, Lai Laísa Black, é Laísa top. Black, é Quem aquela- é só veio servo aqui, de uma Deus. bênção. Pessoas que a gente sabe que vai modificar, que vai impactar lá. São Miguel não vai ser a mesma a partir do dia 14. Eu tenho a impressão que aquela marcha que acontece lá no centro vai mudar para cá. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos caminhando para o nosso final. Evangelista Ribeiro, foi uma honra recebê-lo aqui. Imagina. É um prazer. Vamos estar juntos dia 14 aí na marcha. Vamos estar lá adorando, exaltando o nome do Senhor. Amém. Vai ser a primeira de várias ali. São Miguel não será a mesma. E que você continue nessa sua humildade. Sempre. Aqui no final a gente tem espaço. Fique aí à vontade para falar aí, dar os seus recados, edificar as vidas que estão aí. O espaço é todo seu. Convida esse povo de Deus para a marcha. Fica à vontade. Eu que agradeço, Paulo Divino. Obrigado pelo convite. Eu sempre sonhei, eu sempre
me via no podcast, né? Eu até treinava lá em casa, na minha cama. Olha, eu vou ser assim tal, e Deus, ele faz isso. Para você que está nos assistindo aí, nunca desista dos sonhos, né? Tudo que você for fazer para tua vida, coloca Deus em primeiro lugar, sabe? Porque eu acredito que sem Ele a gente não vai conseguir, a gente não consegue. Eu sempre trabalhei para o reino, sempre fui uma pessoa humilde. A gente temos falhas? Temos. Nós somos ser humano, Deus conhece o nosso coração. Então, para você que está assistindo aí, eu quero te mandar uma palavra profética na tua vida. Coloque sempre Deus em primeiro lugar. E Deus vai te honrar aqui na terra. Glória. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Cristino, Meu caro pastor, foi uma honra tê-lo Obrigado, aqui. obrigado. É um homem de Deus. Nós aprendemos muito com o pastor. Seja sempre bem-vindo. A casa é sua. Obrigado. E no dia 14, doutor Paulo, estaremos aonde? Opa, na marcha para Jesus e São Miguel. Vai ser bênção. Para você que nos assiste, mais um programa para começo de conversa. É uma honra, um podcast. Dá um like, compartilha. Vidas são edificadas com o testemunho de homens assim como o Evangelista Ribeiro. Obrigado. Diácono Cristino, uma honra mais tempo. Vou falar pro pastor que ele tem que rachar. Vocês já são sócios. Você tá cuidando do escritório, fica na metade. Exatamente. Já tá. Ele tá botando você pra sacramentado trabalhar aqui. muito, mas racha também, entendeu? Exatamente. Ele tá Bom, tirando. pastor, boas férias. Boas férias, pastor. Acho que quando você voltar, você vai ter que arrumar um reserva. Ficar na reserva. Pra você que nos assiste, Deus os abençoe. Até o próximo programa. Para começo de conversa, um podcast edificante. Até o próximo programa. Deus abençoe. Tchau, gente.